Diga lá, quais são os números que temos aí de novidade a respeito da economia? Eu tô ao vivo? Você tá. Bom dia. Você não está conversando com o Lucas, você está conversando com o Megali, com a Carla e com a Sheila. E os ouvintes? Dia. Pouca Eu já ia gente. falar assim, Fica tranquilo. já ia mandar um xingamento. Pô, isso é hora de ligar? Aí tá. Pode mandar, não tem problema. Mas vamos lá, ao ponto, inflação. Não, vamos lá. Saiu uma notícia boa que é uma redução de inflação que a Fundação Getúlio Vargas divulgou agora há pouco, que é o IGP-10, que é a mesma metodologia do IGPM, que é referência para a maior parte dos contratos de aluguel, e o IGP-10, ele pega a variação de preços do dia 10 do mês anterior até o dia 10 agora. E a gente vê aqui uma redução significativa aqui do IGP-10, ficou praticamente estável. Saiu de uma alta de 2,48% para uma alta de 0,10%. É claro que é uma inflação ainda muito pesada em 12 meses, que está acima de 12%, mas a gente vê que nesse momento o que parece é que aquele pico da inflação a gente atingiu ali em abril e maio começa a ter uma desaceleração. O IPCA também mostrou esse movimento. E por quê? Para o consumidor, esse índice ele pega a variação de preços tanto no atacado para o produtor, quanto para o varejo, né, para nós consumidores, e para a construção civil, que eu não paro de pensar na Carla. Quando eu leio construção civil, eu já olho tudo para poder ajudá-la na obra. A Carla né? só pensa na terceira pia. É isso mesmo. Em ano de eleição, né? Ano de eleição. Vai pra Cuba. Aí, vamos lá. Vai. Cuba dupla. O que está escrito aqui no levantamento da Fundação Getúlio Vargas? Os preços no atacado caíram, porque a gente está tendo recuo de preços de algumas commodities, então milho, a gente já vinha acompanhando isso até na medição do mês anterior. Parece que subiu muito e agora deu uma estabilizada, então milho, café... a gente também entra numa fase melhor agora, com maior oferta agrícola, então já tinha uma expectativa de que os preços agrícolas e minerais também, minério de ferro, já tinham subido muito e iam dar uma espécie de acomodada. É claro que, de novo, né, a gente está acomodando num patamar ainda elevado em relação a períodos pré-pandemia, mas a gente meio que deu uma acomodada aqui nessa alta mais forte de preços internacionais. Para o consumidor... principalmente a conta de luz, que aparece que realmente baixou bastante. A minha caiu pela metade. A gente tem aqui aquela retirada daquela bandeira escassez hídrica e agora a gente está com a bandeira verde. Então a geração de energia ficou mais barata agora, depois daquele período forte de seca, a gente está numa situação mais confortável, gerando uma energia à base de água, que é mais barata do que a base de óleo e gás, que eram as termoelétricas. E dentro da construção, a gente ainda vê aqui aumento de preços de materiais, então Carlinha só vai conseguir economizar na mão de obra. O preço para realizar o serviço está estável. Agora, os preços de materiais continuam subindo. Então, sabe aquela coisa assim, continua caro, mas paramos de piorar? A gente está numa situação um pouco por aí. É claro que, olhando para frente, o que os economistas estão me dizendo é que parece que deu uma trégua, mas o quanto que a gente pode realmente ter certeza de que o processo de redução da inflação continua, ainda não podemos afirmar isso, porque a questão da China ainda preocupa, né, por a questão que a gente conversou ontem, que a China ainda está com aquela política de tolerância zero contra a Covid, então está atrasando a entrega de matérias-primas no mundo, então escassez de produtos gera inflação, e a questão da guerra na Ucrânia, que também não sabemos quanto tempo pode durar, se pode arrefecer ou piorar, então a gente ainda tem, olhando para frente, essas duas incertezas principalmente, de quanto tempo ainda a gente consegue baixar preços de matérias-primas internacionais ou se podemos ainda ter preços ainda pressionados aí nos próximos meses. Então, a gente tem um alívio aí no curto prazo, mas olhando para frente não temos garantia nenhuma, né? Muito bem. Bom, melhor deixar de piorar do que piorar um pouquinho mais.